Amigos queridos, estamos sendo convidados por Jesus a testemunharmos a fé inabalável na justiça de Deus, na confiança e na certeza de que tudo o que nos acontece são experiências evolutivas. Estamos sendo convidados a fazer vibrar em nós a esperança de progresso, iniciando no íntimo do nosso ser a alvorada de um novo tempo. Que os nossos sentimentos sejam pacificados, que os nossos pensamentos estejam harmonizados com as leis divinas, para sermos, onde quer que estejamos, pequeninos pontos a multiplicar as experiências do Evangelho de Jesus. Qual fermento que leveda a massa, estamos sendo convidados a um estado de vigilância e harmonia, para que os testemunhos, Senhor, se façam com dignidade e confiança de que estamos sendo burilados pelos instrumentos divinos que hão de aformosear os nossos sentimentos. Que a paz se derrame sobre toda a humanidade e que as doçurosas vibrações destes amigos espirituais possam aplacar as dores destes momentos de tormento. Assim, Mestre querido, pedimos humildemente que nos façam instrumentos do bem para as reflexões do Evangelho nesta manhã, e que as vibrações suaves da música enterneçam os nossos corações. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, e a justiça das aflições é o motivo das nossas reflexões. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar: das causas justas dos momentos que vivemos. Então, continuando, como ontem nós falamos um pouco do arrependimento, nós queremos dar sequência que o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas ele só não basta. É preciso ainda a expiação e a provação para que haja a reparação. Vamos compreender isso em nós, né, para ficar bem assim, aplicável no nosso dia a dia. Quando nós estamos nos tormentos, nas aflições terrenas, nos sintomas emocionais e espirituais, nós estamos denunciando que os atos contrários às leis divinas que trouxemos armazenados na nossa memória não estão sendo ajustados à lei. Por isso nós estamos com sintomas. O sintoma emocional e espiritual, assim como nosso corpo sinaliza com a dor e com a febre que algo está em desarmonia naquele organismo, o espírito também sinaliza que algo está em desarmonia através de sintomas. Hoje nós
temos uma grande maioria de espíritos amedrontados, com episódios de pânico, inseguros, dentro do ostracismo, não conseguindo viver o mundo, se fecharam na clausura íntima. Nós temos aqueles que abandonam os seus compromissos e por isso se deprimem, e uma contingência enorme de sinais emocionais que denunciam que não entendemos o planejamento reencarnatório e nem sabemos se o estamos cumprindo ao contento. Pasmem, vamos rasgar esses véus para que a gente compreenda que, diante dos processos de culpa do passado, que todos nós, de alguma forma, transgredimos as leis, para todos os processos indistintamente de culpa, seguido do arrependimento, quando o arrependimento é sincero, a misericórdia de Deus promove um planejamento reencarnatório para que estes episódios desajustados às leis sejam reajustados. Então, o planejamento reencarnatório é o maior recurso da justiça divina para nos ajustar às leis e nos alinhar ao bem e à verdade. Ontem nós falamos bastante do arrependimento, que não é pedir desculpas, é um estado interno que estanca um processo do passado. Os espíritos nos avisam que a maioria da humanidade já está na finalização do planejamento dessa existência e ainda não se arrependeu. Então, aquelas dores, elas são inócuas, elas são apenas a reverberar de um estado patológico do espírito que não tem gerado necessariamente o progresso suficiente para aplacar o passado. Então, Kardec, no Céu e Inferno, diz assim: arrependimento profundo e sincero. Quando eu me arrependo, eu não suporto conviver com o mal que há em mim. Eu começo a ter um sofrimento para extirpar esse mal que há em mim. E como é o processo da justiça divina para que eu não convivendo mais, eu arcar com a consequência dos meus atos? Se os atos foram extremados e a minha rebeldia também, passarei pela expiação, que é a dor dos espíritos rebeldes que reencarnam a revelia da sua vontade, mas que passam pelo processo da dor para acordar os sentimentos. E tem as provações, que são situações tão sofridas também, mas mais aplacadas, mais amenizadas. E que muitas vezes até as provas, que nem sempre são difíceis, não são observadas e são rejeitadas. Então, essas situações, arrependimento, provas e expiações e reparação, 3 condições necessárias para apagar os traços de um erro e suas consequências. Porque enquanto a gente não limpa o estrago que fizemos no sentimento dos outros e que trago marca no meu emocional, enquanto isso não for totalmente reorganizado, eu não me curo. Eu estarei sempre em tormentos e transtornos. O arrependimento, como nós falamos ontem, abranda as dores da expiação, no que traz a esperança e prepara o caminho da reabilitação. Mas unicamente a reparação, que é exatamente fazer ao outro o contrário do que eu havia feito, pode anular o efeito e, destruindo a causa, o perdão seria uma graça, ou uma anulação, ou uma cicatrização, ou uma reorganização energética do nosso perispírito. Nós estamos delineando a justiça divina se processando em nós. Ora, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da existência, seja na vida espiritual, ou seja,
numa nova existência corporal. Então, a expiação é alguma coisa que eu preciso passar e que eu não tenho como não passar. Ela é irreversível. Porque a prova, eu posso fugir da prova, eu posso evitar, eu posso driblar, eu posso me iludir, eu posso desistir, mas a expiação não. A expiação é realmente uma força que ela é irreversível. Se uma criança nasce com uma patologia neurológica degenerativa, aquilo é irreversível, é uma expiação. Né? As doenças congênitas graves, degenerativas, são expiatórias. Às vezes, acidentes de percurso no trajeto da reencarnação e que depois trazem limitações irreversíveis, são expiações. E essa expiação, ela funciona como uma drenagem das forças antagônicas ao bem adensadas no nosso perispírito, né? Então, essa é a expiação. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Mas ontem nós falamos que a dificuldade que nós temos no arrependimento é que nós justificamos que temos razão. E não consideramos que aquilo é um mal que eu fiz ao outro. Só quando eu sentir em mim a dor que eu causei no outro, é que eu faço o arrependimento. E passo a poder estar em condições de reparar. Os espíritos nos dizem na doutrina espírita que muitos de nós estamos apenas nos ajustando às leis, passando por provas, por expiações, mas ainda estamos muito distantes da reparação. Porque a reparação é uma humildade, é um reconhecimento profundo do mal que eu causei a tantas pessoas, e essa dor foi minha e não mais a dor que eu causei no outro. E quando eu sofrer pelo que fiz, suficientemente arrependido, aí eu venho numa outra encarnação. Então, olha, às vezes uma reencarnação é de expiação ou provação. E numa outra encarnação eu venho para fazer a reparação e fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Aquele que não reparar os seus erros nesta vida, por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento, fazer-lhes tanto bem quanto lhes seja feito de mal. Isso é tudo no entorno, na ambientação reencarnatória. Nós vamos vir juntos. Às vezes, uma pessoa que vem como uma funcionária do lar, é ela que você tem que aprender a amar. A misericórdia divina te aproximou daquele ser para que você fizesse um caminho novo. E nesse mesmo livro, eu estou dizendo isso baseado nas histórias que o céu e o inferno traz, dos espíritos endurecidos, dos espíritos em situações provacionais. Posteriormente, vamos trazer alguns dos exemplos, né? Que ilustram, né? Que todas as pessoas que passam perto de nós na nossa vida têm um significado. E todos aqueles que eu rejeitei, eu volto para ti, todos vão ter que vir de novo para a ação do ajuste com a lei. Depois a gente vai trazer alguns exemplos que tem nesse mesmo livro. Mas nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo, porque às vezes são faltas comigo mesmo, daquilo que eu vim para fazer e deixei de fazer. Então, olha aqui como que o céu e o inferno, nesse item, o item 17, diz assim: nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se cumpre fazendo o que se devia fazer e não se fez. Isso já é uma reparação. Cumprindo os deveres
que foram negligenciados ou desconhecidos, as missões em que se faliu, praticando bem em sentido contrário àquilo que se fez de mal, quer dizer, sendo humilde onde se foi orgulhoso, brando onde se foi duro, caridoso onde se foi egoísta, benevolente se foi malévolo, trabalhador se foi preguiçoso, útil se foi inútil, e assim sucessivamente. É assim que o espírito progride, aproveitando o seu passado. Então, não há necessidade mais, estamos nos dirigindo ao trabalhador espírita cristão, de nós postergarmos a ação reparadora para próximas existências, sendo que a cada ato contrário ao bem, que vibra em mim diferente da verdade, eu já posso criar uma oportunidade de reparar agora. Esse seria um tempo de regeneração para o espírito. Ele estar acordado para os pequenos deslizes que comete, e todos nós cometemos ainda pelas nossas imperfeições, e de imediato fazermos a reparação. Aí eu limpo a causa dos meus tormentos, né? Então, os deveres negligenciados, né? Aquilo que era das nossas obrigações e compromissos e que nós preferimos o prazer, o descanso, os enganos, as ilusões e não fazemos. E com isso nós vamos quebrando e tolhendo o nosso perispírito. O não fazer vai denotar um perispírito atrofiado. Isso vai gerando nas próximas existências uma deficiência energética de plasmar o perispírito íntegro. Porque a ociosidade, a indolência, que é um estado de negação do planejamento reencarnatório, vai tendo atrofiamento do nosso corpo perispirítico, porque ele está sem vitalidade. É pegar na enxada mesmo, é suar, é fazer, acordar cedo e trabalhar até cansar, para dormir bem cansado, né? É essa a senha que nós queremos nesse momento tão grave da humanidade, tão sofrido para todos nós, o que estamos passando, sentindo, compartilhando com as pessoas, e estarmos no ostracismo, fechado, na ociosidade, paralisia. Então, que nós possamos ter como ação no bem a nossa meta maior nesse momento em que nós estamos passando. Nesse momento em que nós estamos refletindo em humanidade, essa situação que estamos passando, necessária, absolutamente necessária para nós em humanidade, porque nada está descontrolado ante a justiça divina. Esse momento é um momento muito importante para nós compreendermos isso. A nossa mente desavisada, a nossa mente não acostumada a refletir com o pensamento envolto das verdades de vida eterna, nós elaboramos um raciocínio que é contrário à verdade. Então nós estamos vendo algo que avança numa velocidade muito grande, e nós falamos assim: isso está descontrolado. Aí a pergunta é: descontrolado de quem? Como isso está descontrolado? Existe a parte de cada um de nós, que na grande maioria das vezes não é feita,
e que acelera o processo. Mas nada está descontrolado de Deus, nosso Pai, da parte de Deus, nosso Pai. Porque se estivesse, ele não existiria. Então, tudo está sobre um controle da justiça divina. E nesse momento da humanidade, nós temos condição de compreender isso ou não. A dor pode ser tão grande e o nosso preparo tão pequeno, porque não investimos em espiritualizar a nossa existência, que nesta oportunidade vamos de novo, uma vez mais, blasfemar contra Deus, nosso Pai. Ou vamos nos dobrar às suas leis imutáveis e amorosas, que sempre estão aí para nos socorrer. Porque as leis humanas, como nós sabemos, elas mudam todo o tempo todo. As leis humanas na época de Moisés, elas eram diferentes da época de Jesus. E hoje diferente da época de Jesus. E daqui 100 anos ou 1000 anos será diferente de hoje. Porque as leis humanas, elas vão se alterando na medida que vai havendo alguma melhora no nosso campo mental. Agora, as leis divinas são eternamente as mesmas. Nunca se alterarão. Não se alteraram e não se alterarão. São imutáveis. E é essa que realmente nos rege. A lei humana é um exercício que nós fazemos para irmos gradualmente penetrando no entendimento das leis divinas. Obviamente que há espíritos que estão entre nós, que são missionários, que eles não necessitam de maneira nenhuma de lei humana nenhuma, embora cumpram todas. Porque espírito superior não desacata nenhuma lei, nem a divina, nem a humana. Mas eles não necessitam mais de lei humanas. Não necessitam, porque já cumprem leis divinas. Então, quantas leis nesse momento estão sendo promulgadas, estão sendo lançadas em vários países, projetos de lei, inclusive, para regulamentar nossos comportamentos ante o que nós estamos vivenciando. Simplesmente porque somos incapazes de compreender e vivenciar leis divinas. Porque se nós vivêssemos essas leis, obviamente que nós não estaríamos passando por esta calamidade pública, por esta pandemia, né? Então, essa pandemia, ela é fruto do não cumprimento das leis divinas, por nós em humanidade. Isso precisa ficar muito claro, porque nós estamos falando de justiça, Então, a justiça divina está agindo. E ela é ininterrupta. E vai nos levar necessariamente a um estado muito melhor do que aquele que nós nos encontrávamos antes de tudo isso acontecer. Mesmo que nós, espíritos rebeldes, não admitamos e não compreendamos o que está acontecendo. Então, esse momento em humanidade talvez seja um dos momentos mais propícios para entendermos de maneira bem clara e objetiva leis divinas.
Nós começamos ontem a ler um trecho do livro Leis de Amor, e é difícil às vezes nós sairmos de um esclarecimento e mudarmos para outro, porque às vezes uma frase ela é tão profunda e nós deveríamos demorar por tempo tão prolongado no entendimento daquela frase, que é difícil nós desprendermos daquela e seguirmos para outra, porque sempre parece que falta algo mais para compreendermos. Então vamos voltar na questão número 5 do primeiro capítulo desse livro, que faz a pergunta: o que faz o espírito antes de reencarnar-se visando a própria melhoria? Então ele responde: antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude da responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão de impedimentos físicos, que em tempo certo nos imunizem. Nós necessitamos de nos imunizar. Olha esse verbo, imunizar, como ele é atualíssimo. Nós estamos buscando vacinas para nos imunizar de um vírus. Vamos entender isso. Nós estamos todos desejosos em humanidade que a vacina nos imunize do vírus. Mas essa vacina, que se Deus quiser todos nós vamos tomar, e o mais breve possível, e que se Deus quiser vai nos imunizar, nos imunizará daquilo que trouxe o vírus? Essa é a pergunta. Porque há um mal maior atrás disso tudo que trouxe essa situação para a humanidade. A televisão, os jornais, a internet, as situações todas do mundo falam nisso 25 horas por dia, dos processos de imunização. Mas, ok, daqui 2 anos ou 3, toda a humanidade vai estar imunizada deste vírus, até que venha outro. Porque estamos loucos estudando mecanismos e técnicas de biologia molecular e de tudo que nós já avançamos em humanidade de tecnologia para eliminarmos essa carga viral. Mas, amigos, quantos vírus existem na Terra? E qual é a nossa capacidade real de lidar com eles? Porque, na verdade, nós não estamos vendo nenhum movimento na Terra, e isso revela o profundo materialismo que nós estamos vivenciando. Nós não estamos vendo na Terra nenhum movimento para nos imunizar do mal que causou tudo isso. E esse papel, obviamente, não é da ciência, a ciência está fazendo a parte dela. A ciência está, nesse momento, arregaçando as mangas e unindo cérebros prontamente preparados para essas tarefas e fazendo a parte dela. Mas de quem é a parte de estabelecermos na Terra a imunização para o mal que criou tudo isso? E a questão mais grave é quem está fazendo isto. A questão mais grave, quem está liderando um movimento, assim como está sendo liderado movimentos nas academias, nos centros de pesquisa, nas universidades, nas indústrias, de trazer uma solução para nós nesse momento. Quem está fazendo isso? E com que força nós estamos fazendo? Porque, irmãos, amigos, tão queridos,
nós estamos vivendo, não nos iludamos. Nós vamos vencer uma para guardar outra. Nós vamos com certeza, vencer esta pandemia e ficarmos no aguardo de outras, porque a causa disso não está sendo levada em consideração pela humanidade, que somos nós. E essa é a temática. Precisa ser a temática dos nossos evangelhos. Porque Jesus já trouxe para nós essa vacina espiritual. Jesus já trouxe, ela está aí. Nós só não fazemos fila para tomar. Essa que é a realidade. Essa imunização chama evangelho, que precisa começar no lar, que precisa ser inserida na família consanguínea, na família constituída, na família da casa espírita, na família da sociedade onde nós estamos. E quanto tempo mais nós vamos demorar para nos vacinar? Quanto tempo nós vamos ficar contando números de mortes de hoje? Semana que vem vai triplicar. Daqui 10 dias talvez seja bem pior. Esse é um retrato, e todos nós estamos realmente consternados com essa situação. Nós estamos com o coração muito dolorido de ver o que está acontecendo. Nós estamos. Mas quando é mesmo que nós vamos fazer um movimento em humanidade para construir em nós essa imunidade, do qual essa questão número 5 está falando para nós? Porque, desculpe, amigos, a repetição, nos perdoem, mas é que eu estou falando agora de mim, amigos, eu necessito repetir isso para mim mesmo. Eu necessito disso. Então, eu vou ler de novo. Me perdoe se é a 4ª vez ou 5ª. Eu vou ler de novo. Antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis de nossa própria alma, advogando em nós próprios favor e concessão de impedimentos físicos que em tempo certo nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros que estamos em curso. De novo, outra vez, estamos reincidindo. Isso está acontecendo conosco em humanidade porque estamos reincidindo nos velhos e mesmos equívocos de sempre. De sempre. E aí o que está acontecendo, irmãos, o que realmente está acontecendo é assim: nossos corpos, eles estão encharcados pelos nossos equívocos. Eles estão encharcados de uma alimentação inadequada, excessiva, em que o metabolismo não dá conta. Nós estamos encharcando os nossos organismos de bebidas alcoólicas, de drogas ilícitas. Nós estamos encharcando os nossos organismos de raiva, de ódio, de intemperança. Nós estamos encharcando o nosso organismo de ociosidade. Nós estamos encharcando os nossos organismos
desses vícios todos que nós estamos carregando há milênios, a ponto, irmãos, a ponto desses organismos realmente não terem resistência, porque a resistência, definitivamente, ela não é fruto apenas de um sistema imunológico, de um conjunto de células e de fatores que desencadeiam esse processo, de fatores que nós conhecemos muito bem, das células T, dos linfócitos, dos eosinófilos, de tudo que nós conhecemos do sistema imunológico. Nós não somos fruto. O nosso sistema imunológico, irmãos, não é fruto apenas e tão somente de uma maquinaria biológica que se estrutura a partir de comandos que nós fomos adquirindo desde que nós éramos os próprios vírus. Não é. Porque não se enganem, vírus também tem mecanismo de se defender. Porque eles também têm material genético. Nós não somos isso apenas e tão somente. Então nós estamos sendo sim acometidos por uma situação pandêmica, de um pandemismo que extrapola uma carga viral. É chegada a hora de nós olharmos para nós mesmos e verdadeiramente iniciarmos um processo íntimo de nos tornarmos espíritos saudáveis. Porque não nos consta, e nós sabemos perfeitamente disto, não nos consta que Jesus tenha se contaminado de qualquer organismo que seja. Porque Jesus era 100% imunizado por Ele mesmo, por seguir prontamente as leis do nosso Pai. Então, reflitamos no que seja justiça divina. Justiça. Nós estamos partindo em massa. Nós estamos partindo em massa. Por quê? Por que isso está acontecendo, irmãos? Simplesmente porque temos recusado compreender e seguir leis divinas. E isso tem promovido corpos que não resistem a esse tipo de contaminação. Porque a ciência tem nos esclarecido que esse vírus, irmãos, esse vírus não é nada. Ele não tem essa capacidade destruidora que nós estamos vendo. É que ao adentrar em organismos não saudáveis espiritualmente, defragam situações altamente comprometedoras. Então nós estamos num momento gravíssimo da humanidade. Gravíssimo. Nós estamos, nesse instante, necessitados de compreender isso definitivamente. Não vamos nos iludir, que desta vez situações tecnológicas vão resolver completamente este assunto, porque não irá. Como a misericórdia de Deus se faz presente, vai contribuir,
mas a solução é de outra natureza. É de outra natureza. Assim, vamos olhar para nós mesmos, vamos sanear enquanto é tempo, enquanto ainda não entramos em contato com esse vírus. Vamos olhar para nós mesmos, vamos modificar a nossa forma de pensar, vamos olhar para o nosso próximo, vamos ser justos, amorosos, vamos nos dedicar às causas alheias, à nossa comunidade. Vamos aplacar a dor do mundo. Vamos nos dedicar à educação, irmãos. Se o espírito não se educa, ele não tem saúde. Qualquer vírus é capaz de levá-lo. Vamos nos dedicar à causa de Jesus. Que sejamos abençoados para sempre. Amado Mestre, profunda gratidão alcança nossos corações por nos encontrarmos nesta escola, cujo teto é um infinito, suavizado com as tintas azuis do seu amor. Nós nos encontramos amparados, iluminados por esta pleiade de espíritos que nos amam, que estendem seus braços, que nos acolhem, que buscam nos ensinar o caminho, para que possamos retornar aos ensinamentos simples do seu evangelho de amor, Senhor. Que sejamos nós, os cristãos, a exemplificar o que temos aprendido. Que os nossos pensamentos, que nossos sentimentos, que as nossas ações sejam a expressão da saúde. Que não nos demoremos tanto com os nossos pensamentos em revigorar os corpos que já não apresentam mais condições de aqui permanecer. Para esses, vamos oferecer o medicamento da terra, os analgésicos, o oxigênio, o socorro imediato. Vamos oferecer tudo o que a ciência pode proporcionar, para que não lhes falte o amparo. Mas esse momento é outro. Nós precisamos viver como espíritos, ligados ao nosso Pai que nos ama. Nós precisamos oferecer
o Evangelho vivo através das nossas atitudes. Nós precisamos ser os exemplos, as cartas vivas que Jesus escreveu na terra, para que as crianças nos observem e sigam nossos passos, para que os jovens que se encontram perdidos na terra possam olhar para nós e ficarem desejosos de segurarem nossas mãos e irem conosco na direção do bem e da construção de um mundo melhor. Que nós, nesta hora, tenhamos a coragem de viver o que temos aprendido. Que as nossas casas estejam abertas, para que aqueles que ali adentrarem possam sim vir ouvir o Evangelho. Mas, irmãos, não é nas nossas casas que vamos atuar com toda força e vigor, mas é na sociedade onde vivemos. É a repercussão de nós mesmos nos ambientes de trabalho, no lar, com nossos exemplos, que vamos iluminar a terra. Que a casa espírita seja a fonte para alimentar os sedentos da verdade. Que ali nós possamos oferecer a água viva dos conteúdos imorredouros da doutrina espírita, trazida por Jesus, por seus apóstolos, por seus discípulos. Mas que a nossa experiência seja no cotidiano. Eis a imunização, amigos. Eis a nossa esperança em dias vindouros. Que Deus nos ampare e nos fortaleça.